A épica batalha entre Mahoraga e Gilgamesh alcança um novo nível de intensidade, com ambos guerreiros se preparando para o confronto iminente. Gilgamesh, enfurecido, lança uma série de seus preciosos tesouros na direção de Mahoraga, que os desvia habilmente enquanto contra-ataca com poderosos socos. O ar vibra com os gritos do Berserk enquanto ele avança furiosamente em direção a Yuji. Este último, usando sua habilidade de manipulação de sangue, envolve suas mãos em uma casca endurecida de sangue, enquanto altera a forma de seus braços para se defender do golpe iminente do Berserk. O impacto do ataque é tão poderoso que o solo cede sob os pés de Yuji. Empenhado em se manter firme diante da investida do Berserk, Yuji agarra a lâmina do adversário com ambas as mãos, lutando para conter a força avassaladora do ataque. Em um momento de desespero, Yuji lança um chute contra o Berserk, antes de desferir um golpe devastador, conhecido como Kokusen. A lâmina do Berserk, embora resistente, é empurrada para trás pelo impacto avassalador, o arremessando alguns metros para longe do combate. O cenário se torna ainda mais dramático conforme a batalha prossegue, com cada movimento sendo crucial para determinar o destino dos combatentes. Gilgamesh atinge seu ápice de raiva, quando ele desencadeia uma série de portões, liberando uma torrente de ataques e armas contra Mahoraga. No entanto, para sua frustração, Mahoraga demonstra uma destreza incrível ao desviar e neutralizar cada investida com aparente facilidade. Depois desse contra-ataque implacável, Mahoraga logo se adapta rapidamente à situação, e o grande Dharma logo acima de sua cabeça gira. Maldito vira-lata! Profere Gilgamesh com rancor, jurando intensificar seus ataques. Contudo, antes que pudesse prosseguir na batalha, ele é abruptamente interrompido pelo comando de seu mestre, que o obriga a cessar imediatamente suas investidas. Tu ousas ordenar que eu, o rei dos reis, recue diante de um mero inseto como este? Questiona Gilgamesh com desdém, sua voz ecoando pela arena de batalha. Com uma expressão de desafio, ele fecha os portões da Babilônia. Tiveste sorte desta vez, mas na próxima, não mostrarei misericórdia. Declara Gilgamesh como uma ameaça velada, antes de se evaporar do campo de batalha. A atenção volta-se então para Yuji e o Berserk, imersos em um confronto cada vez mais intenso. O Berserk avança implacavelmente em direção a Yuji, como uma besta selvagem sedenta de sangue. Num momento crucial, Mahoraga intervém, brandindo sua lâmina com destreza contra o Berserk. Apesar da defesa determinada do adversário, o golpe de Mahoraga é poderoso o suficiente para arremessar o Berserk para longe, criando uma breve pausa no confronto frenético. O Berserk retorna ao campo de batalha com uma aterrissagem poderosa que racha o solo sob seus pés, pronto para se lançar novamente contra Mahoraga. No entanto, antes que pudesse atacar, é interceptado por Yuji, cujo chute preciso o desvia momentaneamente. Em seguida, Mahoraga aproveita a oportunidade para desferir um soco formidável, cujo impacto, embora defendido pelo Berserk, o lança alguns metros para trás. Determinado e resiliente, o Berserk persiste em sua investida, iniciando assim um novo ciclo de confronto. Enquanto isso, Sukuna observa com interesse, analisando o adversário que demonstra uma resistência impressionante, avaliando silenciosamente as habilidades e fraquezas do oponente. No momento em que o Berserk se preparava para lançar outro ataque, o Lancer surge de repente, intervindo na batalha ao desferir um golpe surpresa contra o Berserk. Seu ataque inesperado adiciona uma reviravolta à dinâmica do confronto, interrompendo momentaneamente a investida do Berserk. Essa luta é minha, se ousar interferir novamente, terei de eliminá-lo. O que está fazendo o Lancer? Aproveite essa chance e acabe com o mestre desse garoto. Itadori Yuji cairá sobre a minha lança, a minha honra como Diarmuid. Porém, o mestre do Lancer não dá ouvidos, e usa um comando, obrigando o Lancer a atacar a Irisviel. Lancer avança em direção a Irisviel e Saber, fazendo com que Saber se prepare para o iminente confronto. No entanto, antes que pudesse lançar seu ataque, é surpreendido por um soco certeiro no abdômen, que o afunda com força, o fazendo-se curvar de dor e expelir uma explosão de sangue pela boca, enquanto é arremessado pelos ares. Seu corpo colide violentamente com um container próximo, criando uma cena impactante e demonstrando a força devastadora do golpe recebido. Saber observava com surpresa a velocidade com que Lancer foi atingido, seus olhos ampliados em espanto ao perceber que o responsável pelo golpe era Sukuna.
O sorriso sutil no rosto de Sukuna contrastava com a tensão do momento, enquanto ele observava Lancer, os braços cruzados em sinal de confiança e domínio sobre a situação. Seu mestre é um tanto quanto covarde, já era esperado vindo de alguém que só se esconde. Lancer, irritado com o comentário de Sukuna, investe contra ele com determinação, buscando perfurá-lo com sua lança. No entanto, Sukuna esquiva habilmente dos golpes. Seu riso ecoa zombeteiramente, enquanto ele evita os ataques do adversário. Com uma agilidade surpreendente, Sukuna agarra a lança, desferindo um poderoso soco em seu rosto. O golpe deixa Lancer momentaneamente atordoado, incapaz de reagir. Em seguida, Sukuna empurra a cabeça de Lancer contra o solo, o imobilizando com firmeza antes de agarrar sua perna. Com uma exibição impressionante de força, Sukuna começa a golpear Lancer repetidamente contra o chão, antes de finalmente lançá-lo na direção do telhado onde o mestre de Lancer observava a batalha. "Você definitivamente não sabe se esconder, não é mesmo?" exclamava Sukuna rindo. Após o arremesso, Lancer rapidamente se recompõe e investe novamente contra Sukuna, determinado a revidar. No entanto, Sukuna permanece calmo e sereno, simplesmente movendo sua mão de forma casual. No instante, o peito de Lancer é cortado. O som de tecido rasgando e a expressão de choque no rosto de Lancer evidenciam a rapidez e precisão do contra-ataque de Sukuna. O Raider e a Saber olhavam aquilo confusos, com o que Sukuna havia acabado de fazer. Ambos tentavam entender como aquele corte foi realizado. "O que foi? Parou por quê? Vamos, venha." Lancer solta um grunhido de raiva, seu desejo o impulsionando a avançar ferozmente na direção de Sukuna. No entanto, antes que pudesse alcançá-lo, Sukuna estende o dedo indicador em um gesto casual, desencadeando uma série de cortes devastadores que dilaceram o corpo de Lancer em várias partes. O som cortante do ar sendo rasgado é quase ensurdecedor, enquanto os ataques rápidos e precisos de Sukuna perfuram o ar, deixando Lancer em um estado de desamparo e agonia. "Tem algo atacando ele?" questionava Irisviel confusa com a situação. Enquanto isso, Itadori e Mahuraga se lançavam em uma dança coordenada de socos e chutes contra o Berserk. A sincronia de seus ataques era impressionante, criando uma sinergia que sobrecarregava o Berserk. O guerreiro, por sua vez, debatia-se com as dificuldades de lidar com os dois oponentes simultaneamente, se encontrando em uma luta desigual onde era praticamente espancado por seus adversários. Em uma investida, Yuji preparava um golpe, para depois dar um Kokusen bem dado no peito do Berserk, que voa longe com aquele golpe. O Berserk com um pouco de dificuldade se levanta, mas logo depois desaparece. Parece que ele recuou. O Lancer se encontrava de pé, um pouco tenso e confuso. Ele não compreendia como que ele estava sendo cortado. Olhando para Sukuna que apenas ria da cara dele, ele logo se questionava se aquilo era uma técnica dele. "Já chega Lancer, vamos recuar por enquanto", exclamou o mestre do Lancer. Lancer então compreende, e se sente um pouco aliviado por não ter que derrotar o seu oponente de uma forma tão covarde. Ele olha para Itadori antes de sumir do local e diz: "Aguarde nossa revanche, Itadori Yuji." Após dizer isso, Lancer então desaparece do local. Saber olhava para o Raider, e então ela o questiona: "Qual foi o propósito de tu ter vindo aqui, Rei dos Conquistadores?" "Não posso clamar que tinha tudo planejado. Antes de mais nada, Itadori Yuji, acerta as tuas contas com o Lancer. Ficarei esperando o vencedor, seja ele tu ou o Lancer. Adeus por hora, garoto, Rei dos Cavaleiros. E você, grande guerreiro, será que eu poderia saber teu nome?" Sukuna expressava um sorriso, para depois dizer: "Ryomen Sukuna, sou conhecido como Rei das Maldições." "É um prazer em conhecê-lo, Rei das Maldições. Espero poder enfrentá-lo. Estou curioso para ver o tamanho de sua força." Entanto, algo a declarar para nossos inimigos. Ao olhar para seu mestre, Raider logo nota que ele havia desmaiado. Ele precisa mesmo se revigorar. Antes de partir, Raider olha para Saber, Yuji e Sukuna, e dar um leve sorriso a eles, para depois eles também distribuírem com um sorriso, prontos para um futuro embate entre eles. Raider então rapidamente parte ao som do trovão com sua carruagem, em direção aos céus. Irisviel logo se aproxima de Yuji, preocupada com seu estado, e ela então pergunta:
Yuji, como você está? Tá tudo bem, eu tô inteiro. Dizia ele mexendo seu braço que antes foi cortado pelo Lancer. Irisviel fica feliz, e logo expressa um sorriso para então dizer a todos: muito obrigada, graças a você sobrevivemos. Não precisa me agradecer, não sou digno disso. Devo dizer o mesmo, Yuji quem é digno de agradecimento, ele lutou bravamente contra nossos inimigos. Que isso, não é pra tanto. Dizia Yuji rindo um pouco, enquanto coçava a cabeça um pouco tímido. À sombra majestosa das imponentes montanhas, um carro cortava as sinuosas estradas, revelando Irisviel no volante, entregue à emoção da condução, enquanto Seiber no assento ao lado se segurava para não voar, enquanto Irisviel aumentava a velocidade, derrapando pelas curvas da rua. Irisviel domava o veículo com destreza, acelerando audaciosamente, enquanto o riso escapava de seus lábios, preenchendo o ar como uma aura de pura alegria. Dos brinquedos que o Kiritsugu me deu, esse é o meu favorito. Brinquedo? Questionou Saber enquanto se segurava no banco. Sobre o teto do carro, Sukuna, com sua presença imponente, estava sentado, seu olhar penetrante e sereno transmitindo uma aura de calma e domínio, enquanto o veículo cortava o ar com velocidade. À margem da estrada sinuosa, a figura de Itadori surgia com uma destreza impressionante, equilibrando-se habilmente em uma prancha voadora, feita totalmente de eletricidade, deslizando com graça sobre a densa floresta que se estendia abaixo. Com uma agilidade sobrenatural, ele mergulhava na estrada, alinhando-se ao lado do carro em movimento. A proximidade do vidro revelava seus traços determinados, iluminados pela excitação da aventura que se desenrolava diante deles. Com um sorriso nos lábios, ele dirigia suas palavras em direção aos ocupantes do veículo, sua voz ressoando com entusiasmo. Se acha que pode me acompanhar, então venha tentar. As palavras de desafio de Itadori ecoavam pelo ar, carregadas de uma confiança inabalável, enquanto ele soltava uma risada cheia de adrenalina. Com um impulso repentino, ele acelerava, sua prancha reluzente cortando o vento com o estrondoso som de um trovão, ecoando pela estrada. Ao mesmo tempo, o rugido do motor do carro de Irisviel se intensificava, respondendo ao desafio de Yuji com uma determinação igualmente feroz. Em meio a uma sinfonia de velocidade e poder, os dois competidores se entregavam ao êxtase da corrida, cada um determinado a superar o outro enquanto rasgavam a estrada com uma intensidade avassaladora. Com sua prancha reluzente de eletricidade, Yuji executava manobras deslumbrantes que cortavam as ruas em alta velocidade, deixando um rastro luminoso por onde passava. O carro de Irisviel perseguia incansavelmente, buscando alcançar o ágil surfista, mas a cada tentativa de aproximação, Yuji respondia com um aumento ainda maior de velocidade. Enquanto a corrida continuava, algo inesperado interrompeu a fluidez da cena. No meio do caminho, um obstáculo surgiu, forçando Yuji a parar abruptamente. O carro de Irisviel logo alcançou o ponto de parada, e ao ver Yuji imóvel, a dúvida se desenhou em seu rosto, a curiosidade se refletia em seus olhos, enquanto ela se perguntava o que poderia ter acontecido. Irisviel, desça. Eles então descem do carro, para ficar ao lado de Yuji. Quem é você? Questionou Yuji. Vim até aqui por você, minha virgem sagrada. Dizia ele referindo-se a Seiber. Você o conhece? Perguntou Irisviel a Seiber. Nunca o vi antes. Ah não, você disse que se esqueceu deste rosto. Nunca o encontrei na minha vida. Talvez você está me confundindo com outra. Sou eu, Gilles de Raiz. Minha única oração era para sua ressurreição. E passe minha vida por um milagre que nos reunisse. No fim, passei por todo esse caminho até o fim dos tempos, Joana. Não conheço o seu nome, nem faço ideia de quem essa Joana possa ser. Não, você não pode ter se esquecido, não a sua antiga identidade. Já que você me disse o seu nome, de acordo com o código de honra dos cavaleiros, devo lhe dizer o meu. Meu nome é Artura, herdeira de Uther Pendragon, e rei de Grã-Bretanha. Entrei nessa batalha pela classe Seiber. Que trágico, que triste. Ela perdeu sua memória e enlouqueceu, maldição. Ele começa a repetir a mesma coisa, enquanto soqueia ao chão com raiva. Maldição, maldição, maldição. Que torturas cruéis Deus usa para castigar minha bela donzela. Basta, você está envergonhando a si mesmo.
Desperte, não se chame mais de Saber. A guerra do cálice sagrado acabou. O cálice me escolheu, Giles, sem ter que lutar nada, porque meu único desejo, a ressurreição da Joanna Dark, foi realizado. Num instante de horror repentino, a mão dele foi arrancada de seu corpo em um corte silencioso, provocando uma explosão de sangue que jorrou em todas as direções. O choque da perda imediata fez com que ele encarasse um membro decepado com uma mistura de incredulidade e terror, enquanto a dor aguda começava a se fazer sentir em seu corpo. Que irritante você é, insignificante! Desapareça da minha frente antes que eu jogue boliche com a sua cabeça, seu pedaço de merda! As palavras cortantes de Sukuna ecoavam com um tom de desdém supremo, enquanto uma aura sombria de energia amaldiçoada se espalhava ao seu redor, envolvendo todos, exceto Yuji, em uma sensação de temor iminente, como se a própria morte pairasse sobre eles. Ondas de pavor percorriam a espinha de cada um, enquanto a intenção assassina emanada por Sukuna enchia o ar, obscurecendo até mesmo o mais corajoso dos corações. O caster, dominado pelo medo e pela agonia, tremia incontrolavelmente, seu corpo inteiro sucumbindo à imensidão do terror que emanava da presença implacável diante dele. Antes que o caster fosse embora, ele olha para Saber, e então diz suas últimas palavras antes de ir. Juro a você, Joanna. Libertarei a sua alma da maldição de Deus. E então o caster some da vista de todos. É difícil lidar com aqueles que não ouvem suas palavras. Da próxima, devo atacar antes que ele consiga falar. Esses tipos me enfurecem. Que cara esquisito. Saber e Erisviel regressam ao carro. Yuji pega a sua prancha para depois subir nela e continuar o seu caminho. Assim que o grupo partiu, dois vultos enigmáticos emergiram das sombras das árvores, suas formas indistintas observando atentamente o carro de longe. Ocultos pela penumbra da floresta, eles espreitavam silenciosamente suas intenções ocultas em meio ao cenário de suspense. Segui-los nos rendeu uma recompensa inesperada. Encontramos o caster também. É claro, devemos segui-lo. No interior majestoso do castelo, a atmosfera era quase mágica. Yuji, recostado contra uma antiga murada de pedra, dirigia seu olhar para o céu estrelado. Sua expressão era de uma serenidade profunda, e os olhos refletiam a suave luminosidade da lua, como se capturassem um pedaço da noite em si. O jovem guerreiro estava imerso na contemplação da paisagem deslumbrante que se estendia diante dele. O ar fresco e perfumado da noite acariciava sua pele, evocando memórias de um lugar idílico e distante, o paraíso de onde viera antes de ser misteriosamente invocado para aquele mundo desconhecido. Por um breve instante, Yuji fechou os olhos, permitindo que as lembranças inundassem sua mente. As imagens de seus amigos e dos momentos compartilhados vinham à tona, provocando um aperto nostálgico em seu coração. A saudade que sentia de cada um deles era palpável, uma emoção poderosa que o ligava ao passado e aos laços que permaneciam inquebráveis, mesmo diante das adversidades que enfrentava em sua nova jornada. Após ser inundado por essas memórias nostálgicas, um suave sorriso iluminou o rosto de Yuji. Ele inclinou a cabeça momentaneamente, como se estivesse mergulhando em seus pensamentos mais profundos. Em seguida, ergueu o olhar mais uma vez para o céu estrelado, seus olhos brilhando com uma mistura de contemplação e determinação, como se as estrelas lhe sussurrassem segredos do universo. Esse seu sorriso é contagiante, moleque, tá pensando no que agora? A voz era familiar, uma presença quase etérea que ecoava suavemente, revelando-se de forma ágil e quase imperceptível. Era a voz de Ryomen Sukuna, que surgira silenciosamente ao lado de Yuji, compartilhando com ele a visão do céu estrelado. Yuji voltou seu olhar tranquilo para Sukuna, seus olhos o encontrando com curiosidade e calma. Então, retornou sua atenção ao céu repleto de estrelas, as constelações cintilantes, parecendo sussurrar histórias antigas e segredos cósmicos. Com uma voz suave e reflexiva, ele respondeu: "Não é da sua conta." Compreensível, ainda desconfiado de mim. É claro, afinal você é a maior causa dos meus traumas do passado. E agora, de repente virou mocinho. Você não é assim, Sukuna. Parece que aquela surra que eu te dei foi tão marcante que mexeu com sua cabeça. Dizia Yuji rindo um pouco.
Não se iluda, moleque, eu ainda sou eu mesmo. Da primeira vez você me surpreendeu um pouco, mas agora você não é nada. Quer testar? Os dois se encaravam, cada um exibindo um sorriso enigmático que contrastava com o olhar desafiador nos olhos. Uma tensão palpável preenchia o ar, suas auras intensas se entrelaçando e criando uma atmosfera carregada e eletrizante. Era evidente que o nível de poder de ambos estava bastante próximo, contudo, a presença dominante de Sukuna ainda se destacava, revelando sua superioridade sutil sobre Yuji. Embora Yuji tivesse crescido e evoluído significativamente ao longo de sua jornada, a aura imponente e inegavelmente poderosa de Sukuna servia como um lembrete constante da distância que ainda precisava percorrer para alcançar o nível de seu antigo adversário. Eu não vou cair duas vezes no mesmo truque, moleque. Se quiser eu te faço de saco de pancada aqui mesmo. É o que veremos. À medida que a determinação crescia dentro dele, Yuji concentrou-se profundamente, ampliando sua aura para se equiparar ainda mais à imponente presença de Sukuna. Seus olhos, antes serenos, agora brilhavam como uma intensa tonalidade azulada. O ambiente ao redor reagiu à sua energia crescente, o solo começou a vibrar suavemente, e as árvores circundantes sussurravam inquietas, suas folhas dançando freneticamente ao sabor de um vento que se tornava quase ensurdecedor. A natureza parecia responder ao embate de poder entre os dois, e quando o tumulto interno e a energia pulsante que preenchia o espaço entre Yuji e Sukuna. Aqueles que estavam na sala foram subitamente sacudidos por uma vibração intensa que reverberava por todo o ambiente. Saber, com sua sensibilidade aguçada, percebeu imediatamente a onda de energia poderosa que se desencadeava acima deles. Seu olhar se voltou instintivamente para o teto, compreendendo de imediato que a fonte dessa energia intensa era Yuji Sukuna. Ela sentiu um arrepio de apreensão ao reconhecer a gravidade da situação. Era evidente que os dois estavam à beira de um confronto épico e potencialmente cataclísmico, uma batalha que poderia resultar na destruição total de tudo ao seu redor. O peso da iminente colisão entre os dois titãs era quase palpável, enchendo o ar com uma tensão quase insuportável. O que esses dois estão pensando? À beira de um confronto iminente que prometia ser feroz e potencialmente fatal, Yuji e Sukuna foram subitamente interrompidos por uma sensação familiar que se aproximava do castelo. Uma presença distinta e reconhecível fez com que ambos cessassem imediatamente a liberação de suas auras intensas. A tensão que antes preenchia o ar como uma tempestade iminente começou a diminuir lentamente, substituída por uma sensação de expectativa e curiosidade. Parece que temos visita. É aquele cara. Kiritsugu e Saber logo aparecem. Eles se aproximaram de Yuji Sukuna com passos firmes, seus olhares perscrutadores avaliando a situação como uma mistura de cautela e curiosidade. O que está acontecendo aqui? Kiritsugu questionou, sua voz séria e inquisidora ecoando pelo espaço. Saber, com um olhar penetrante, complementou. Porque vocês dois estavam prestes a entrar em combate. Não temos tempo para conversa, é aquele mago que a gente encontrou na estrada, ele tá aqui. Através de uma esfera de cristal mágico que servia como um portal para observar eventos distantes, Irisviel fixava seu olhar no caster. Ele estava cercado por várias crianças indefesas, mantidas como reféns em um gesto cruel e calculado para provocar aqueles que o observavam. Com um sorriso astuto e calculista adornando seu rosto, o caster direcionou seu olhar para uma direção específica, revelando sua consciência aguçada de que estava sendo observado por alguém. Ele sabe que estamos observando-o. Como prometido na noite passada, eu, Gilles de Raiz, vim até aqui. Eu gostaria de uma audiência com a Joana, minha linda Virgem Sagrada. Não precisa ter pressa, eu vim preparado para uma longa espera. Em um estalar de dedos, ele faz com que todas as crianças recobrem consciência. Agora, crianças, é hora de brincar de pique-pega. As regras são simples, basta fugir de mim. E se vocês não conseguirem? Com um movimento rápido e ameaçador, o caster agarrou uma das crianças pela cabeça, arrancando gritos de surpresa e medo das outras que observavam horrorizadas. A atmosfera tornou-se densa e opressiva, cada criança prendendo a respiração enquanto seus olhos se fixavam na cena aterrorizante que se desenrolava diante delas. Com um aperto cruel e implacável, o caster começou a pressionar a cabeça do menino em suas mãos.
O terror se intensificou quando, em um momento devastador, a cabeça da criança explodiu em uma violenta e horrível explosão, deixando as outras crianças em estado de choque e horror diante da brutalidade chocante do Caster. Desgraçado. Agora corram. Irei atrás de vocês depois que eu contar até 100. Então, Joana, quanto tempo você acha que levará para que eu pegue todas? Saber, derrote o Caster. Saber assentiu com determinação. Rapidamente ela trocou suas vestes por sua armadura imponente, que reluzia a luz ambiente, refletindo sua preparação para o combate iminente. Com passos firmes e decididos, Saber se encaminhou rapidamente em direção ao campo de batalha, pronta para enfrentar o desafio e proteger as crianças reféns do domínio opressivo do Caster. Eu também vou. Itadori, você deve permanecer aqui para proteger a Irisviel. Mas... Itadori, confie na Saber. Ela é uma guerreira experiente e está preparada para lidar com essa situação. Precisamos que você proteja a Irisviel e mantenha a segurança deste local. Eugia sentiu com determinação, seus olhos refletindo um senso renovado de propósito e responsabilidade. Tudo bem então, vou protegê-la. Saber avançava com determinação através da floresta sombria e enevoada, seus passos ágeis e precisos cortando o silêncio opressivo que envolvia o ambiente. A névoa espessa que pairava sobre a floresta morta adicionava um elemento de mistério e desafio à sua busca implacável pelo Caster. Por um momento, ela parou, seu olhar perscrutante varreu o cenário ao redor, e o que encontrou foi angustiante. Os corpos inertes das crianças que haviam sido vítimas brutais do Caster. Determinada a encontrar e confrontar o Caster, Saber continuou sua busca, seus sentidos aguçados em alerta máximo. Foi então que, distante mas inconfundível, ela ouviu a voz sinistra do Caster, um eco ameaçador que ressoava entre as árvores, guiando-a na direção do confronto iminente. Bem-vinda, Joana. O que acha desse terrível espetáculo? Isso a machuca, não é? Ao fixar seu olhar no Caster, Saber percebeu imediatamente a presença de uma criança indefesa em suas mãos cruéis. A criança estava visivelmente tremendo de medo, seus olhos cheios de pavor e confusão diante da ameaçadora figura que a segurava. Com um gesto perturbadoramente contraditório, o Caster acariciava suavemente a cabeça da criança, um contraste assustador entre o toque aparentemente gentil e a cruel realidade de sua captura. A cena transmitia uma sensação palpável de tensão e perigo iminente, aumentando a urgência de Saber em intervir e proteger a criança das garras do Caster. Você me odeia, tenho certeza que sim. Tenho certeza que você jamais me perdoaria por me desviar do amor de Deus. Deixe a criança ir. Demônio. Joana, já que você deseja resgatá-lo tanto. Certo, garoto, alegre-se. Parece que uma mensageira devota de Deus veio para te salvar. A criança, em um ímpeto de desespero e terror, correu em direção a Saber em busca de segurança. Seus pequenos braços envolveram-se firmemente ao redor da guerreira, enquanto lágrimas de medo e alívio escorriam por seu rosto assustado. É perigoso aqui, agora, fuja daqui. Siga o caminho e você chegará a um grande castelo. Após essas palavras, algo de repente começa a sair do corpo da criança, o que acaba a matando. Em seguida, em um movimento rápido e surpreendente, as coisas que se formaram agarraram Saber, prendendo seus braços e pernas. A situação tornou-se ainda mais grave quando outras dessas entidades sombrias começaram a surgir ao redor de Saber, cercando-a em uma ameaçadora demonstração de poder e ameaça iminente. Eu te avisei que eu viria preparado da próxima vez que nos encontrássemos. Com habilidade e determinação, Saber invocou sua magia, uma energia pulsante que emanava dela. Com um esforço concentrado, ela rompeu as amarras sombrias que a prendiam, liberando-se da confinante prisão com uma destreza impressionante. Oh, Joana! Que nobre, que valente! Caster! Pego a minha espada para destruir você.